Fala, turma! Vamos para um react falando 3 erros, cara. 3 erros escondidos, 3 erros secretos. E aí, quando fala escondido, secreto, dá aquela curiosidade de ver quais são esses erros que você, que é mesa tenista, pode estar cometendo e que se você não cometer mais, o seu nível de jogo pode ir daqui pra cá. Vamos ver logo depois da vinheta. Hey guys, welcome back to our channel. Today we're gonna talk about 3 common mistakes that are holding back and killing our progress. Yes boy, let's grind. Number 1, power with... Antes de qualquer coisa, esse é o Andreas Levenko, um atleta profissional que joga na Alemanha, um cara que tá sempre beirando aí a mais alta classe mundial, joga numa das maiores ligas do mundo, que é a Bundesliga. Então, um cara que a gente tem que ouvir, que tem coisa boa pra falar aí. Vamos lá, primeiro erro. Without precision. Let me show you how power without precision actually looks like. Ó, vamos lá, força sem ter precisão. E aqui eu vou dar um relato bem recente meu aqui que ajuda a confirmar isso. Ó, tá vendo que ele tá dando força sem precisão. Ó, por que sem precisão? Porque ele fica jogando toda hora na raquete do cara. O cara tá preparado aqui no backhand, ele fica enviando um monte de bomba, tudo lá no backhand do cara. Essa do pivô aqui foi um bom exemplo. How does power... Ó, o que tem de gente, cara, que abre o pivô, né, saca e tal, a bola vem boa ali no back. Agora eu vou descer-lhe a varada no pivô. Aí o cara tá plantado aqui no back, o cara dá uma bomba e o cara só pega e para a raquetinha e joga lá na paralela. E o cara fica olhando a bola. combined with precision actually looks like? Ó, agora ele vai mostrar poder, força, né, com precisão. But how does power combined with precision actually looks like? Viu que essa ele deu mais no meio, né? Já vou explicar. Ó, essa o cara tava preparado na direita, ele deu lá no cantinho na esquerda. De novo no meio. Agora deu bem lá no cantinho. E aí, gente, por que no meio e no cantinho, né? É um pouco óbvio, mas enfim, o óbvio precisa ser dito, né? O lugar mais fácil de você jogar é mais aqui pra ponta que não é ponta, digamos assim, né? Então, aqui, por exemplo, assim, ó, você pega e você vai dar uma bomba. Ou você dá mais ou menos aqui, na direita, mas não tão lá no cantinho, ou você dá mais ou menos aqui. Nesses lugares, normalmente o cara já tá plantado esperando, né? Se você der bem no meio dele aqui, se você, como ele já mostrou aqui, se você dá bem no meio dele, por que é complicado bloquear essa bola? Porque quando você dá no meio, você não sabe se vai bloquear de fora ou se vai bloquear de back. Então você acaba tendo dificuldade. Então às vezes você vai fazer um gesto meio, meio errado, você pode até bloquear, só que a bola vai sobrar boa para quem atacou. Então quando você dá uma bomba em lugares marcados aqui, né, que a gente fala, normalmente a bola vai voltar muito rápida em outro canto e vai ficar complicado para você. Então, às vezes você dá um pouquinho menos forte, só que com mais precisão, e essa precisão que principalmente que ele mostrou aqui, dá no meio do adversário. Eu vou mostrar de novo depois, que daí ele vai ficar difícil para ele. Ou, se for dar na ponta, dá bem na ponta, quase que saindo aqui. Essa agora, veja aqui de novo, vamos ver se é essa aqui, peraí. Ó, essa aqui o cara tava marcando, a direita e ele deu na esquerda. With precision actually looks like. Essa aqui, ó. Essa aqui ele deu no meio. Vê como é que o cara vai bloquear. Power combined with precision actually looks No meio é mais difícil bloquear. Porque tu vai meio torto, tu não sabe se vai de fora ou vai de back. like. De novo no meio. Essa também é muito boa, porque ele deu no canto, só que ele deu bem no cantinho aqui. Fez o cara se mexer, dar um bloqueio não de tanta qualidade, permitiu com que ele finalizasse o ponto. Ó, vamos ver de novo. Ó, presta bem atenção nisso, ó. Ao invés de dar uma bomba aqui na esquerda, que o cara tá plantado, ele jogou mais pro cantinho e obrigou o cara a mexer mais pra bloquear. Ó. Tirou o cara da mesa, entendeu? O cara mexeu mais pra bloquear. Claro que aqui eles estão fazendo uma demonstração, então eles estão exagerando um pouco no gestos e tudo, mas é justamente pra mostrar melhor.
botou mais no cantinho para tirar o cara da mesa e depois finalizou o ponto. Então, o primeiro erro aqui, e agora eu vou passar para o segundo erro. Se você quiser ver mais do que ele fala sobre isso, vai no vídeo original, que é bem legal. Mas basicamente é isso. Você busca ou bem na saída aqui, ou uma bola mais no meio do teu adversário. Em geral, ele também fala disso, buscar a linha branca, bolas mais profundas. Então, às vezes não precisa ser uma bomba, mas se você consegue atacar uma bola bem profunda, isso já vai dificultar bastante teu adversário. E qual que é o meu exemplo aqui? Eu achei curioso esse erro, ele citar esse erro aqui, porque eu sofri muito e quase perdi um jogo por conta disso recentemente, né? Engraçado que eu tava jogando muito bem, tava com muita confiança e minhas bolas estavam entrando muito, principalmente de back. O que eu distribuí de míssil, modéstia à parte, de back, foi brincadeira nesse jogo. Só que, cara, eu me compliquei muito porque o cara conseguia, não importava a força que eu dava, o jeito que eu dava o back, o cara conseguia bloquear. Por quê? Porque era um cara que bloqueava muito bem, principalmente com o back dele. Muitas bolas eu comecei a dar de efeitinho, sem muita velocidade na direita, que ele tinha dificuldade de bloquear. Isso também você tem que ver, depende do seu adversário. Se o teu adversário, por exemplo, bloqueia muito bem no back, você pode enviar 300 km por hora lá no back, que ele vai bloquear. Agora, se você envia com a metade da velocidade, só que com efeitinho, e na direita dele que ele não bloqueia bem, por exemplo, lá ele não vai bloquear. É melhor você enviar uma bola a 100 km por hora na direita do que a 300 km por hora na esquerda, entende? Então eu diria que é a força com precisão e com inteligência também, tática de jogo, né? Vamos achar o segundo erro aqui. Number 2, over-focusing on service spin instead of service length. This one is actually pretty interesting and I struggled a lot with that one too. Simply because... Tipo, o segundo erro, é interessante também, é focar no efeito do saque e não focar na trajetória, na duração do saque. Vamos colocar assim, vocês vão entender já taticamente como que é isso, né? Já vamos comentar mais. Mas enfim, basicamente o erro é assim: as pessoas focam muito em dar efeito, dar efeito, dar efeito no saque, e às vezes não focam muito em aonde que elas vão colocar essa bola. Vamos tentar entender aqui. Most of us grew up learning table tennis with either the old table tennis ball or with coaches that used to play with the old table tennis ball. What do we remember the most about the old table tennis ball? You're right. Spin, spin and more spin. The old ball could... A bola, antes, até 2000 e... não lembro, cara. Sei lá, faz uns 10 a 15 anos que mudou a bola, né? Antes era bola de celuloide. Então, ainda é recente, para a história do tênis de mesa, ainda é relativamente recente. Então, tem muitos treinadores das antigas ainda, muitas pessoas que aprenderam a jogar antigamente, que jogavam com bola de celuloide. E a bola de celuloide pegava mais efeito do que a bola de plástico. O que fazia com que muitos atletas fizessem pontos direto no saque. Vocês podem ver. Antigamente, se vocês forem ver jogo de antigamente, tem muito mais saque. A gente brincava até lá no clube, chamava de saque espírita, né? Tem muito mais saque espírita do que hoje, né? O que é o saque espírita? Tu não entende da onde que sai, como que vem, a bola toca na tua raquete, tu acha que ela vai pra cima, ela vai pra baixo, ou tu acha que ela vai pra baixo, ela vai pro lado? É o saque maluco. Antigamente tinha muito mais cara que tinha esse poder do saque. Hoje é muito menos. Por quê? Porque a bola de plástico, ela gera menos efeito que a bola de celuloide. E aí também tem que ter uma adaptação no aprendizado do tênis de mesa. Por quê? Olha que interessante, né? O saque é justamente o fundamento mais importante do tênis de mesa. É ali onde se começa a se construir o ponto. A maioria dos pontos ficam baseados em saque, recepção e terceira bola. É que talvez você não saiba disso, porque quem vê muitos highlights de jogo ou só pontos incríveis, normalmente eles vão mostrar os rallies. Só que os rallies são a minoria. A maioria do jogo se concentra em saque, recepção e terceira bola. Então, o saque é muito importante. Então, ter uma mudança na bola, que é relativamente recente, acho que 10 a 15 anos, que vá fazer com que a bola gere menos efeito, muda completamente o nosso entendimento sobre o saque, ou deveria mudar completamente o nosso entendimento sobre o saque. Não é mais sobre muito efeito, porque eu já não consigo gerar tanto efeito assim. É mais sobre aonde que eu vou colocar essa bola, como que eu vou colocar essa bola, como que eu vou construir. Claro que o efeito é importante, porque ainda você consegue gerar o efeito, mas não tanto quanto antes, né? Antes, e eu lembro que quando eu comecei a aprender, eu tive sempre muita referência europeia, né? Um dos meus primeiros treinadores fez um estágio aqui na Europa. Depois, em 2014, eu vim aqui para a Europa pela primeira vez. A gente aprendia muito assim, ó. Isso fica muito gravado na minha cabeça quando eu era pequeno. Falava assim, ó, no começo, cara, não importa aonde e como vai ter o saque, você tem que gerar efeito. Gera efeito, gera efeito. Depois a gente vê se coloca curto, se coloca longo, se coloca. Mas tenta gerar efeito. E isso mudou.
ou deveria mudar, né? Vamos tentar entender melhor aqui. Creates so much more spin, and you could easily score direct points with your service because of the heavy spin. Nowadays, it's different. Actually, Aí falou, você podia fazer muito ponto direto de saque porque você metia um efeito do caramba, né? it's very different. The new ball has way less spin. And on the other hand, the overall service receive skill of all players around the world improved a lot. So what Isso também eu acho muito interessante. A habilidade de receber saques melhorou muito, mas por que que eu acho interessante? Porque, óbvio, isso faz parte da evolução do esporte, as pessoas vão aprendendo mais, mas também pela globalização. Isso não é só no tênis de mesa, isso é em tudo na vida, né? O advento da internet. Antes a gente, eu sempre dou exemplo em vários vídeos, esse exemplo aqui, que a gente comprava DVDs caros para assistir pedaços de treinamento ou jogos de bons atletas, e hoje, no mundo todo, onde você quiser, África, Ásia, América, Oceania, onde você quiser, na palma da sua mão, você consegue ver professores ensinando tênis de mesa, você consegue ver jogos de caras bons jogando tênis de mesa. Então é claro que as habilidades em geral e também as habilidades de recepção de saque vão melhorar. Isso significa o quê? Falando de saque especificamente. As pessoas vão ser cada vez menos enganadas, entre aspas, no saque. Antes você olhava e falava, caramba, meu, como é que vem esse saque aí? Meu Deus do céu, não sei, não tem como. E aí você passava um tempão tentando aprender uma recepção de saque ou tentando fazer algo diferente, meio que na tentativa e erro. Hoje você tem cursos, você tem aulas, claro que não tanto como deveria, mas tem cursos, tem aulas, tem jogos, principalmente no YouTube, treinamentos no YouTube, coisas online que você pode fazer aí da sua casa, ver e perceber. Então, a habilidade geral da galera, mesmo os amadores, de receber saque, essa habilidade aumentou muito. Então, o sacador, aquele que é um cara que saca super bem, ele já não engana o adversário dele com tanta facilidade assim. is a big mistake that I also faced? Well, I was practicing so much service and I always tried to make more spin, but I didn't make more points, but somehow I was expecting it. And then when Aí falou, antes eu treinava, pô, efeito, e tentava colocar mais efeito, era um treino para melhorar a técnica, para dar mais efeito. Só que isso não surtia tanto efeito assim, fazendo trocadilho, né? Isso não surtia tanto efeito assim no jogo, porque os caras estavam preparados para isso. watched and analyzed the younger generation of players that grew up with the new ball, with a new type of thinking about table tennis, I could see that none of their services has a lot of spin, you know? And the same goes for nowadays other world top players. But what they all do and all have in common is that they do a conscious variation of service length. Então, ó, essa nova geração já está crescendo de uma outra forma e pensando o tênis de mesa de uma forma diferente. Ele começou a observar isso e agora ele está passando esse erro comum justamente que é do efeito e como que pode melhorar, né? E aqui ele fala, ter uma consciência da variação do... Eu não tenho bem certeza dessa palavra aqui, mas eu não sei se é duração ou... Eu acho que é duração, mas enfim, independente, dá para entender pelo contexto, entendeu? É assim, é onde que você coloca a bola, a posição, é, qual que é a trajetória que esse saque segue, isso antes do efeito. Instead of wasting most of your efforts to create a lot of spin, try to be creative with the service length. E aqui eu vou dar um testemunho também, um exemplo prático que foi bem legal que aconteceu comigo num jogo, que eu vi num jogo, né? For example, does your opponent Ó, um saque curto, um saque longo, esse tipo de variação, né? have difficulties receiving a half-long length? Ó, saque médio também. Only a very little amount of players in the world have a strong attack against half-long balls. So focus on the lengths first and then you add spin. Então, primeiro é onde vai esse saque, depois o efeito, tá? Já vou dar antes que eu esqueça os dois exemplos que eu tenho que dar disso daqui, né? Teve um jogo na França que eu perdi. Não vou dizer que é só por causa disso, mas, cara, fez toda a diferença pro meu adversário. Ele conseguia sacar perfeitamente, cara, perfeitamente com o segundo kick na linha branca. Para quem joga, é o clássico saque médio, né? Pra quem joga aí há mais tempo sabe do que eu tô falando. Por exemplo, você saca, né? Quica na sua mesa, quica na mesa do adversário, esse é um saque normal, né? E aí, quando a bola vai saindo, você não vê se ela sai ou se ela não sai. A gente chama de segundo kick perto da linha branca. Que é o quê? Que é o saque que se você não sabe se ele é curto ou se ele é longo. Porque se ele é curto, ele fica mais na mesa. Se ele é longo, ele dá o primeiro kick na mesa e ele sai da mesa. Se ele é médio, é justamente isso. Quando ele faz o primeiro kick na mesa e o segundo kick, cara, ele vai lá perto da linha branca. E por que que isso é ruim? Porque ele não tá curto o suficiente para você entrar na mesa e deixar curta. E ele não tá longo o suficiente para você dar uma bomba. E aí você não sabe se você deixa curta, se ataca, o que você faz, o que não faz.
e 1 milésimo de segundo de hesitação já te atrapalha muito. E o que eu acho interessante, o saque dele não tinha nada de complexo relacionado ao efeito. Dava pra ver na cara dura que não tinha nada de efeito. Só que ele era super baixinho e meio longo. E, cara, eu errei muita bola desse tipo. Cara, eu errei muita bola, muita bola. Ele ia sacar, já me dava um arrepio já. Porque eu não... Gerava uma hesitação e eu sabia que o saque ia ali. Só que pois o bendito sacava lá e eu não sabia se eu deixava curto, se eu deixava longo, se eu atacava. A maioria das bolas eu tentei agachar bem e tentei atacar, só que a bola estava muito baixinha. Então, mesmo quando eu conseguia atacar, eu não conseguia colocar tanta qualidade, ele vinha e contra-atacava. Então, cara, ele ganhou de mim, como eu falei, não foi só o saque, óbvio, o cara jogava bem, mas o saque dele fez toda a diferença no jogo e um saque que não tinha nenhum tipo de efeito complicado. Era simplesmente a colocação de bola dele. Já vou dar o segundo exemplo aqui. After that, for example, you can use a conscious, very short length of service. Not just a short service, but what about very short? Now you have length. Um curto, um mais curto ainda. Then you add precise placement to make your opponent really move. And then you add spin and you... Nem que ele tá falando aqui, eu acho que pelo contexto é justamente não é largura, pô. Vocês estão entendendo, tipo, a distância, se ele vai curto, se ele vai médio, se ele vai longo, se ele vai mais longo. Aí o placement que ele fala aqui é onde você coloca, por exemplo, assim, se é curto, ele pode ser curto, beleza, mas é curto na esquerda ou curto na direita, ou curto no meio, né? E aí depois, o efeito. Antes a gente pensava no efeito primeiro. You have 3 layers of modern, effective table tennis combined in your service. When you serve like this, you become a very hard opponent to play against. O outro exemplo que eu tenho pra dar aqui é do Dankyu. Uma vez eu tava assistindo o jogo lá do Borussia Düsseldorf, e eu tava numa cadeira bem na frente, assim. E dava pra ver bem certinho. Cara, o tanto de rede, né, de saque queimado, que a gente chama, né, saque que queima, né, que dá rede. Que ele sacava, pegava na fita da rede e ia pro outro lado, né, o saque que queima. O tanto de saque que queima que ele fez, de rede que ele fez, cara, foi absurdo. Só que daí por quê? O que eu percebi ali? Todo o saque dele passava isso aqui da rede. E, cara, uns saques muito simplesinhos, assim, dava pra ver, eu tava na cadeira do lado, então não tinha muito gesto, muita coisa, muito... Cara, era assim, ó, era pertinho da rede, e aí um curtinho mais pra direita, um curtinho mais pra esquerda, mas nada de efeito muito complicado. Mas saquear isso aqui da rede, cara. Isso aqui faz total diferença, entendeu? Então ele focava mais nisso propriamente do que em efeitos incríveis que ele podia gerar com saque. Erro número 3, o derradeiro. 3. Not working on the mental side of the game. I think honestly... Não trabalhar o lado mental do jogo. Desculpa. Eu acho curioso, porque ele tava falando muito disso, cara. Eu acho que é porque ele é um cara naturalmente muito pistola, né? Quem gosta de assistir jogo dele. Inclusive, eu fiz um react aqui um dia que até deu boa, deu bastante view. que foi engraçado, foi divertido fazer esse react. Que ele pistolou com o cara, velho. O cara usava um pino, ele xingou o cara e falou que nunca viu um pino daquele na vida e tal. Eu vou tentar achar esse react e colocar aqui. Colocar o link em algum lugar ou mandar pra vocês depois lá no meu Instagram. Mas ele é um cara super pistola, assim, naturalmente, né? Então acho que ele fala tanto de mental, de trabalhar o mental, justamente porque é uma área que ele trabalha muito, que ele precisa trabalhar muito, né? Vamos ver o que ele fala sobre mental aqui. Que de fato é uma coisa que a galera trabalha muito pouco. Inclusive, se você quiser trabalhar mais o seu mental, @ser.atleta, o meu querido Kina, meu coach mental, que é o rei, tem as chaves da mente. Só entrar em contato, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. This is the biggest mistake in our entire sport. We train our physical skills, our technique, our footwork, strength in the gym, and so on. Then it comes to a match and we can't perform. We get sad, want to throw all our progress into the bin and question all of our efforts. But honestly, ele tá falando aqui, tu trabalha pra caramba, técnica, tudo tal, e depois no jogo você não joga nada. Resumido é isso, né? Você não joga nada e aí você fica, meu Deus, mas tu fica se questionando, né? Será que eu trabalhei direito? Será que eu não trabalhei? Né? Do que vale o meu trabalho e tal? Às vezes é porque você não trabalhou o seu mental, né? as hard as it sounds, it's our own fault because we completely ignored the mental part of the game that should... Sim, é a nossa falha, né? A falha do exemplo que ele tá dando aqui, porque a pessoa ignorou completamente o trabalho mental. In my opinion, be minimum practiced as much as the physical part. Just a little example that probably all pro players will definitely agree on. If you go into a training hall at a WTT event where all the players warm up and practice, train, you wouldn't be able to actually tell who's the better, who's the worst player. Isso aqui é muito louco, né?
Ele tá falando aqui um negócio. Eu conversava, inclusive, cara, se eu não me engano, quem me falou isso, depois ele me corrige se eu tiver errado, se ele assistir esse vídeo aqui, o Hélio. O Hélio que voltou a jogar agora, lá em Santa Catarina. Caneteiro, parceiraço, cara. Inclusive faz tempo que eu não vejo ele, saudade. Uma vez ele falou, acho que foi ele, cara, alguém que a gente tava numa roda junto, sei lá, faz muito tempo isso. Ele falou assim, cara, drive todo mundo sabe dar. Drive todo mundo sabe dar. O que que eu entendi dali? O que que ele quis dizer, né? É que, cara, quando você vê alguém batendo bola, é muito difícil você ver diferença em nível técnico, né? Óbvio. Se a diferença for muito grande, você vê. Mas num evento WTT, todo mundo sabe jogar. Então, cara, você vê um. O próprio Andrés Levenko aqui. Você vê um Andrés Levenko batendo bola e você vê um Calderano batendo bola, você não vai ver tanta diferença assim, né? Porque os caras estão batendo bola, faz os exercíciozinho dele, saca, recepção e tal, faz os treinos, tudo. Mas o lance que dá diferença justamente na hora do jogo é o mental. É o tu conseguir mostrar o que tu sabe verdadeiramente. O mental tem a parte de você conseguir desempenhar e ficar tranquilo para desempenhar todo o teu potencial, mas a questão mental também está envolvida a inteligência de jogo, né? Então são dois lados. Então, primeiro, tu ter a tua cabeça tranquila e tá com o mental em dia para poder desempenhar bem o teu papel. E outra coisa é você tá com o mental em dia também com a tua inteligência de jogo e com o entendimento de jogo. Se você tem essas duas coisas, meu, aí aí é incrível. Então, por exemplo, quando você vê alguém batendo bola na mesa e fazendo os exercícios, você não sabe quem mentalmente está preparado ou não. E ali quem mentalmente estiver mais preparado é quem vai ganhar os jogos e é quem vai ser melhor. E se você não trabalha isso, não tem como você desenvolver esse lado, obviamente. At which achievements and who is maybe not that high level, not that good. Because nowadays everyone plays amazingly good. Everybody has an extremely strong physical ability. Technique, footwork, service, bam, 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 quickness, explosiveness. Everyone can hit strong bombas, strong balls, but Justamente, então, como diria o Hélio, ou não sei se foi ele exatamente, mas enfim, todo mundo sabe da drive. as soon as the match starts, there you can see who is mentally capable to play and perform in his best when it matters the most. Who can bring his training level into the match? Who can stay sharp in key moments? Who can stay calm in pressure moments? It's the ones that are mental beasts. Those are the ones who are the better ones. É uma besta mental. Então acho que já deu para entender bem aqui. Ele não deu nenhuma dica prática, eu acho, mas ele tem vídeos sobre isso. Eu vou tentar fazer reacts de vídeos dele sobre a questão mental. Mas essa questão mental, cara, é importante trabalhar. Ele não tem dica específica aqui neste vídeo, ah, mas a dica é justamente essa: é você procurar ajuda especializada. Tá? Independente, isso aqui não é um vídeo de publicidade, né? Nem falei com o Kina nem nada. Busque o Kina, ou busque um outro coach mental que for da sua preferência, ou enfim. Mas busque ajuda especializada, ou mesmo um psicólogo do esporte, enfim, um terapeuta. Busque ajuda especializada, porque trabalhar o mental vai fazer diferença, como a maioria das pessoas não imagina que faz diferença. O Andrés Levenko, atleta profissional, aqui está falando. Já vejo ele falando da questão mental em outros vídeos. Tá? Eu sempre falo muito da questão mental aqui, eu vejo o quão importante é. Então, acredite, cara, acredite. Se você trabalhar o mental com o mesmo afinco que você trabalha a questão técnica, o seu nível vai subir muito. Recapitulando, força sem precisão não é nada, então tem que ter força, mas também muita precisão na hora dos golpes. O saque, não focar só em efeito, focar mais em colocação de bola e se ele vai curto, longo, médio, e nesse tipo de variação. E trabalhar a questão mental. Três questões bem importantes. De fato, eu acho que são três questões pouco faladas e que são erros aí escondidos que podem te ajudar a ser um melhor mesa tenista. Beleza, turma? Pro vídeo de hoje é isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou, encaminhe um vídeo pro seu amigo. Se você quiser saber mais sobre tênis de mesa, se você quiser ter o Tony, esse que vos fala, como professor, a Ping Nation, a nossa comunidade, a nossa escola online de tênis de mesa é o seu lugar. pingnation.com.br é o link que vai ficar no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre a Ping Nation. E por hoje é isso. Beleza, turma? Valeu, até o próximo React. Beijo!